Olá, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estamos aqui para mais um vídeo e cremos que será para edificação da sua vida. O assunto que nós queremos tratar hoje é sobre sonhos. Isso mesmo, sonhos. Será que Deus fala conosco através de sonhos? Será que Deus ele se comunica com o homem através de sonhos? A Bíblia Sagrada diz que sim. Lógico que a forma tradicional de Deus se comunicar com o homem é através de seu Filho. Isso está lá em Hebreus capítulo de número 1. Que Deus fala conosco através do seu Filho. E o seu Filho é a palavra, porque ele é o verbo. Então a forma, a maneira tradicional de Deus se comunicar conosco, de Deus falar conosco, é através da sua palavra. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus também fala conosco através de sonhos. E eu quero falar para você já de início que nem todo sonho que você tem à noite é de fato um sonho. Ele pode ser uma visão noturna. Uma visão que Deus está te dando. Deus está descortinando no momento em que você está dormindo o mundo espiritual e te dando uma visão. Pastor, aonde isso está escrito? Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir ela no livro de Jó, capítulo de número 33, e nós vamos ler o versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Pastor, e por que Deus fala conosco através de sonhos? Nós vamos ver aqui. Existem motivos por que Deus vem falar conosco em sonhos. Então vamos ler o texto e depois nós vamos continuar falando sobre isso. Diz assim, Jó 33, 14 até o 18, diz assim, antes Deus, preste bem atenção nisso, antes Deus fala uma e duas vezes. Deus fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite. Tem outras traduções que vão dizer assim, em sonho ou em visão noturna. Observe, existem sonhos e existem visões noturnas. Deus pode falar conosco em sonhos e em visões noturnas. Então, nem sempre aquilo que você acha que é um sonho é de fato um sonho. Pode ser uma visão noturna que Deus está te dando para te comunicar algo. Vamos continuar lendo o texto. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada ou pela destruição. Você ouviu isso? Então aqui a Bíblia Sagrada, ela está nos dizendo que Deus fala sim com o homem em sonhos. Mas observe, quando é que Deus fala com o homem em sonhos? Nunca se esqueça que o modo tradicional de Deus falar conosco é por meio de seu Filho, a palavra viva, o verbo de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Mas Deus também pode falar conosco em sonhos ou por meio de visões noturnas. Mas quando isso vai acontecer? Sempre? Não. Olha o que o texto diz no verso 14. Antes Deus fala uma e duas vezes. Porém, ninguém atenta para isso. Quando é que Deus nos visita e fala conosco em sonhos ou em visões noturnas? Quando, na maioria das vezes, Deus tenta falar conosco por meio da sua palavra, mas nós não atentamos para isso. E por que Deus tenta falar conosco por meio da sua palavra e muitas vezes nós não atentamos? Porque nós, na maioria do tempo, estamos vivendo de uma forma carnal.
E o que é viver de uma forma carnal? Viver de uma forma carnal é viver a partir dos nossos sentidos naturais. Viver a partir daquilo que o mundo diz, a partir daquilo que eu sinto, a partir daquilo que eu vejo com os meus olhos naturais. Isso é viver uma vida carnal. Viver uma vida carnal é viver a partir de uma perspectiva natural das coisas, não a partir do Espírito, a partir daquilo que Deus fala. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos atentar para aquilo que Deus está querendo comunicar. Deus, ele fala conosco o tempo todo. Às vezes as pessoas dizem assim: ai, pastor, Deus não tem falado comigo. E eu costumo responder: Deus tem falado contigo o tempo todo. O problema é que você não tem conseguido ouvir. E por quê? Porque vive dentro de um natural, ou seja, vive a partir da sua própria carne. É isso que é viver de forma carnal, viver a partir do natural. Não consegue identificar a voz de Deus. E quando isso acontece, pelo imenso amor que Deus tem para conosco, seus filhos, Deus vai tentar de outra forma. Então, quando nós não atentamos para aquilo que Deus está falando, porque Deus está falando o tempo todo, porque nós estamos vivendo muito na nossa carne ou a partir da nossa carne, Deus vai tentar outra forma. E a outra forma, segundo o que a Bíblia Sagrada está nos ensinando aqui, é através de sonhos ou de visões noturnas. Mas pastor, por que Deus vai falar comigo então em sonhos ou visões noturnas? Porque quando eu e você estamos dormindo, as nossas faculdades naturais, os nossos sentidos naturais, eles estão suspensos. E é mais fácil então Deus vir e falar conosco a partir do nosso espírito. O nosso espírito nunca dorme. Quem dorme é a nossa carne. É o nosso homem natural, é ele que entra nesse sono. E então Deus pode nos visitar em sonhos ou em visões noturnas. Mas observe, existe um propósito nisso. Primeiro, Deus vem se ele não consegue falar comigo, com você, através da sua palavra. Agora, por que Deus vem daí, a partir daí, se não consegue falar? Deus, ele tem um propósito em nos visitar em sonhos ou em visões. Deus quer comunicar algo conosco. Olha o que diz o texto, vamos continuar lendo. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então ele abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Amém? Agora olha o que diz o verso 17. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. O que Deus está querendo falar aqui? Por que Deus nos visita em sonhos? Por que ele fala conosco através de sonhos, em algumas vezes? Para nos dar instruções. Deus nos visita em sonhos, fala conosco em sonho para nos dar instruções. Ele tenta nos instruir através da palavra e a gente não atenta. Então ele vai tentar nos acessar através de sonhos e visões noturnas para nos instruir, para nos direcionar, para nos levar por um caminho que ele está querendo que a gente ande. Pastor, então todos os sonhos que eu tenho vêm de Deus? Não. Nem todos os sonhos que você tem vêm de Deus. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho estudado um pouco sobre isso, tenho ouvido pastores, profetas que possuem esse dom de revelar os sonhos, né, de revelar o profundo e o escondido, e eu tenho visto que existe uma característica nesses sonhos que são de Deus, essas visões noturnas. Eles precisam ser algo fora da curva. Não pode ser algo que você sonha seguidamente. E outra coisa, quando você recebe um sonho de Deus, que Deus está querendo comunicar com você, você vai lembrar o outro dia nitidamente o que você sonhou. Você vai lembrar de detalhes. Aquilo vai ficar dentro de você. Geralmente, esses sonhos eles vão ficar aí dentro da tua mente, dentro de você, vão trazer até uma certa perturbação, uma inquietação. Então a gente precisa atentar para isso e ir orar e pedir para Deus então revelar a nós, porque os sonhos precisam de interpretação. É necessário que se interprete o sonho. Às vezes Deus, num sonho de, meia hora, ele está querendo comunicar 2, 3 palavras, ou uma instrução em 2 ou 3 palavras. Então nem tudo que vai aparecer no sonho vai ser o que Deus está querendo falar, mas a gente precisa interpretar ele pelo Espírito e então chegar
aquilo que Deus está querendo falar, a mensagem que Deus está querendo comunicar. Então a primeira coisa, por que Deus visita nós em sonhos? Por que Deus fala conosco em sonhos e em visões noturnas? Para nos dar instrução. Se Deus não está conseguindo nos dar instrução através da palavra, se a gente não está conseguindo ouvir Deus através da palavra, através daquilo que os nossos pastores têm falado, Deus vai nos visitar em sonho para nos instruir. E geralmente a instrução é para apontar um caminho, para apontar uma saída, para te livrar de algo. Porque o segundo objetivo de Deus ao nos visitar em sonhos e em visões noturnas está aqui no versículo de número 18. Observe. Para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, por que Deus visita a gente em sonho? Por que Deus nos visita em visões noturnas, quando Ele não consegue nos acessar através da sua palavra? Para nos dar livramento. Isso mesmo, para dar livramento, observe, para livrar a alma da cova e também para livrar a sua vida de passar pela espada. Então observe, livramento tanto no mundo físico, no mundo natural, sua vida de passar pela espada e a sua alma da cova, como também na nossa alma. Então tem algumas coisas que Deus vai comunicar conosco para que a gente possa sair daquilo. Por exemplo, algum pecado que está nos engodando e prendendo a nossa alma. Se nós não conseguirmos ouvir Deus através da sua palavra, Deus vai nos visitar em sonhos. E também para nos dar livramento. Então, às vezes, a pessoa vai ter alguns sonhos que a pessoa precisa ficar atenta. E ela precisa orar. Nós temos tido algumas experiências, né, de sonhos, principalmente a pastora Leide, que é sonhar sobre algo assim, algo meio fora da curva, dali 2, 3 dias vem a notícia. Não exatamente como foi o sonho, mas interpretando o sonho a gente entende que Deus estava querendo falar algo. Então o que a gente precisa fazer? Orar quando a gente tem esse sonho. Ai, pastor, eu não tenho esse dom de interpretar sonhos, eu não consigo. Então, você pode enviar para nós aí o teu sonho e a gente vai orar a Deus, e se for algo de Deus, Deus pode nos dar essa interpretação. Pastor, isso é bíblico? Com certeza, meu irmão. Isso está escrito no livro de Daniel, isso está escrito lá em Gênesis. José, por exemplo, a Bíblia diz que ele teve um sonho, e aquele sonho apontava para ele uma direção, dava para ele a revelação do propósito da vida dele. Daniel, por exemplo, a Bíblia diz, se você quiser abrir comigo aí em Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 1, diz assim, ó: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. E olha o que Daniel fez, escreveu logo o sonho e o relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão de noite, olha, visão noturna, não era um sonho exatamente, era uma visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Então Deus se comunicou com Daniel através de sonhos. E se você estudar, por exemplo, o livro do profeta Daniel, você vai ver que Deus deu a Daniel o dom de interpretar sonhos, assim como Deus havia dado a José. Então esse dom de interpretar sonhos para ajudar pessoas a entender o que Deus está querendo comunicar é de Deus. Então você, lógico que aí na internet, se você procurar, você vai achar aí os livros de sonhos e essas coisas todas. Isso é conversa fiada, porque o sonho precisa ser interpretado, e quem dá a interpretação desse sonho é Deus. Olha o que diz a Bíblia aqui em Daniel. O rei lá, que Daniel servia, ele teve um sonho estranho. E Daniel, ele ora a Deus e Deus dá a ele a revelação desse sonho. Um outro dia, o outro rei também teve um sonho. E o que acontece? Ele ficou, na verdade não foi um sonho, foi uma visão. Chamou Daniel para interpretar. Então Deus se comunica sim conosco através de sonhos. Pastor, tem algum texto desses no Novo Testamento? Tem. Lá no Evangelho de Mateus, você vai ver Deus se comunicando com José, marido de Maria,
o pai de Jesus, né? O homem que assumiu Maria lá, que criou Jesus. Olha só o que diz aqui em Mateus 2, versículo número 13. Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O que Deus trouxe em sonho para José aqui? Instrução que resultou em livramento. Então, geralmente, quando Deus nos visita em sonho, ele vem com uma instrução, e essa instrução, ela vai, na maioria das vezes, nos livrar de coisas. E ela também pode nos colocar em situações onde Deus deseja que a gente esteja para ser uma bênção naquele momento ou naquele lugar. Então, Deus fala conosco sim em sonhos. Deus fala conosco para nos instruir e para nos dar livramento. Quando Deus não consegue nos acessar, e esse mundo hoje, existe muito barulho no mundo hoje, muitas vozes, e às vezes as pessoas não conseguem atentar para aquilo que Deus está falando. E por isso que Deus precisa então vir através dessa forma. Então, eu quero te dar um conselho, meu amigo, minha amiga. Comece a atentar para os teus sonhos. Eu não estou falando que Deus vai vir toda noite falar contigo em sonho, que todo sonho que você tiver vai ser de Deus e é Deus querendo falar algo com você. Não. Às vezes tem alguns sonhos que é barriga cheia mesmo. Entendeu, meu amigo, minha amiga? Tem sonhos que não são de Deus, são coisas da nossa própria mente, são coisas do nosso próprio, da nossa própria alma, né? Mas existem aqueles que vêm de Deus. Sonhos e visões noturnas. Nem todos os sonhos que você tem, que eu tenho, são simplesmente sonhos, são visões de Deus noturnas para nos comunicar algo, para nos dar instrução e para a maioria das vezes nos dar livramento. Então ele nos visita dessa forma, para nos instruir e para nos dar livramento. Então atente para os seus sonhos. Quando você tiver um sonho meio fora da curva, um sonho meio esquisito, um sonho estranho, que você acordou outro dia, está meio perturbado, porque Daniel, quando teve aquele sonho, ele ficou perturbado, ele ficou agitado na sua alma, ele ficou pensando sobre aquilo, lembrava dos detalhes, inclusive levanta e escreve aquilo. Quando você tiver esse tipo de sonho, você deve orar a Deus, pedindo que Deus traga para você revelação, pedindo que Deus traga a interpretação desse sonho. Se você não, pastor, eu não sei, fale, busque alguém, busque o teu pastor, busque alguém que consiga te ajudar. Se você precisar da nossa ajuda, a gente está aí, a gente tem orado e pedido a Deus. Deus, revele a mim o que está escondido e o que está em trevas, porque contigo mora a luz, e para que eu possa ajudar as pessoas, que o Senhor está querendo falar algo através de sonhos, a ter a interpretação dos seus sonhos. Amém, meu irmão? Então, não pense que todos os sonhos que você tem, Deus está querendo falar contigo, mas também não descarte todos os sonhos. Se for algo fora da curva, algo assim que fica aí na tua mente, você lembra de detalhes, você consegue lembrar pontinho por pontinho do sonho, atente para isso, porque Deus pode estar querendo falar com você, e na verdade isso nem foi apenas um simples sonho, mas foi uma visão noturna. Deus te visitou em sonhos. Deus, ele fala conosco em sonhos, sim. O normal, como eu falei no começo, o tradicional é pela palavra, através do seu filho, mas Deus pode, quando ele não consegue dessa forma, nos acessar, porque Deus nos ama e ele não quer que a gente seja destruído, que a gente passe pela espada, que a gente viva aí perdido sem instrução. Amém, meus irmãos? Um beijo no coração de vocês, espero que eu possa ter ajudado você, tirado mais algumas dúvidas aí da sua cabeça. Deus fala conosco em sonhos? Sim, fala. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um abraço, Pastor Laerte servindo a mesa. Shalom!